companheiros, o Vicente Enes Pison, perdeu-se. Perdeu-se e no seu relato conta que foi levado a um sítio onde havia um grande rio, e lá era uma grande tempestade, esperou passar a tempestade, e ele saiu do rio e lá voltou para as Antilhas, que era para onde ele se dirigia. Bom, os historiadores mais modernos começaram a dizer, bom, certamente chegou à foz do Amazonas, portanto foi o Pison quem chegou ao Brasil. Desde os estudos do Dr. Duarte Leite, é perfeitamente evidente, com os dados que ele dá, as horas de navegação, o local onde estava esse rio, não foi no Rio do Amazonas. Chegou sim à América do Sul, mas a uma região que nada tem a ver com o Brasil e que hoje pertence à Venezuela. Isto é tudo quanto se pode dizer. Ora, nessa altura, enfim, nenhum europeu teria chegado ainda ao Brasil, é evidente. Mas europeus a chegar lá fomos nós. Portanto, isso é um erro de geografia. É um erro de geografia. Em qualquer caso, mesmo o Amazonas não faz parte daquilo que nós historicamente chamamos o Brasil. O Brasil é esta região de Porto Seguro, virada, enfim. Mas creio que aí hoje a verdade está reposta. Há alguns historiadores espanhóis menos atualizados continuam a contar a velha história do Pison. Até há pouco tempo os livros correntes no Brasil falavam nisso, hoje já não, porque depois das retificações do Dr. Duarte Leite, creio que ninguém mais considera que Pison tenha estado no Amazonas. Penso que é assim que eu estou a ensinar isto. O Descobrimento do Brasil é um livro que aborda a questão, enfim, traz algo de novo. Já vários livros foram publicados sobre a descoberta do Brasil. O que é que de novo traz o seu livro? Eu diria que o de novo não traz absolutamente nada. Eu procurei estudar o descobrimento do Brasil com caráter profissional. É um trabalho em que eu coloquei a minha condição de oficial de marinha e de que havia navegado muito à vela na costa brasileira. O nosso navio escola, que é hoje a Sagres, foi meu navio escola de tempo de aspirante, e depois fiz uma volta ao mundo no Almirante Saldanha, e dessa experiência essa experiência é que eu transferi para o estudo de um problema que é náutico, que é a viagem do Pedro Álvares Cabral. E com os conhecimentos que eu tinha que tenho da costa brasileira. Então foi sob esse aspecto que eu encarei, procurando ver como se navegava naquela época, quais as características e as possibilidades, principalmente as possibilidades de um navio à vela no século XVI, no começo do século XVI. Então isso é que eu transferi para esse livro. Sr. Comandante, e quais as possibilidades, e falando em termos correntes, levaram a que Pedro Álvares Cabral tivesse descoberto o Brasil? Eu acho que havia a certeza da existência de terra. Não foi o primeiro acaso? Para mim não foi. E isso, a minha tese, a tese que eu defendo, não foi o acaso. O que aconteceu foi um conhecimento prévio, existente em Portugal, de terras ao sul das que Colombo havia descoberto. E a importância da viagem do Cabral era uma viagem à Índia. Ele não ia à aventura a descobrir terra, não era uma viagem descobridora, era uma viagem definitiva, com tudo planejado, a época de saída absolutamente planejada, a época de saída exata, que saiu aqui em apenas uma viagem, que foi a viagem de Vasco da Gama, se conseguiu esquematizar toda a viagem à Índia, e Cabral já sai daqui na época precisa, no começo de março, para chegar à Índia. Mas, quando passa na costa brasileira, vê que há possibilidade, sem atrasar a viagem, sem prejudicar a razão de ser da viagem, poderia haver uma tentativa de conhecimento dessas terras que se imaginava existir. Ele fez isso e achou o Brasil. Que ponto é que exatamente aponta, digamos, como provável da chegada do Pedro Álvares Cabral? Isso já está dito no livro. Para mim, ele chegou ao Rio do Frade e costeou até Porto Seguro, porque houve um mau tempo, e ele teve que abrigar uma esquadra da importância daquela que ia à Índia, né? A maior esquadra que cruzou o Atlântico Sul. Sr. Comandante, há quem invente que antes de Pedro Álvares Cabral ter chegado ao Brasil, que outros marinheiros terão aportado. Admite essa possibilidade? Olha, não se pode duvidar
por exemplo, do Duarte Pacheco Pereira, mas é muito nebuloso, não se pode ter uma certeza de a que lugar teria chegado, o que existia efetivamente. Eu não tenho dúvida, Falou-se que um marinheiro espanhol terá aportado primeiramente... Isso são fábulas. São fábulas. São fábulas, isso eu não tenho. Portanto, para si a certeza que foram os portugueses. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e partiu de Porto Seguro, de onde se expandiu para toda a ocupação de todo esse território imenso que nós somos hoje.